paz do Senhor, meus amados irmãos, sou o pastor Inácio Brandim e venho trazer aqui um rápido estudo sobre os anjos, sabendo que o celular não podemos fazer um áudio muito longo, mas eu acredito que os irmãos vão entender de acordo com o que nós vamos falando. Eu vou também dar as referências bíblicas e vocês podem depois conferir com calma. Então, o que são anjos, né? Os anjos, a palavra anjo significa mensageiro. Anjos são mensageiros de Deus, certo? Então, os anjos são mensageiros e servidores celestiais de Deus. Você confere em Hebreus, capítulo 1, o verso 13 e o 14. Os anjos foram criados por Deus antes de existir a terra, antes da fundação do mundo. Confere em Jó 38, verso 4 e 7. Também no Salmo 148, verso 2 e 5. A Bíblia fala em anjos bons e em anjos maus, embora ressalte que todos os anjos foram originalmente criados bons e santos, né? Quando foram criados, Deus criou todos os anjos bons, né? E você confere isso em Gênesis capítulo 1, verso 31. E os anjos, eles têm livre-arbítrio, é igual aos seres humanos, tem livre-arbítrio. O livre-arbítrio, ele concede a você o direito de escolha, né? Então, eles são numerosos, são muitos anjos, né? E são participantes, participaram da rebelião com Satanás. Está registrado em Ezequiel 28, do versículo 12 ao 17, você confere a rebelião que houve com Satanás. Satanás era um querubim de Deus. Eu vou já dizer o que é querubim quando eu estiver falando nas classes de anjos, certo? Também você confere em 2 Pedro, capítulo 2, 14, e em Judas, na carta de Judas, no versículo 6, certo? Também Apocalipse 12, 9. Bom, eles abandonaram o seu estado original de graça como servos de Deus e assim perderam o direito à sua posição celestial, certo? Isso aí foi a rebelião de Satanás, que com ele veio muitos anjos, numerosos, né? Multidão que nós não sabemos aqui a quantidade, porque a Bíblia não fala em números de quantidade, ela fala uma expressão numerosos, querendo dizer que são muitos anjos que caíram. A Bíblia fala numa vasta hoste de anjos bons. 1 Reis, capítulo 22, verso 19, no Salmo 68, verso 17, e em Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, e também no Apocalipse. Embora os nomes de apenas dois sejam registrados nas Escrituras, né? Para você ver, os anjos que têm aparecido, eles não se identificam por nome. Apenas aparece o nome de Miguel, quando Daniel fala da luta de Miguel, o anjo do Senhor, né? Capítulo 12 e verso 1. Também Judas se refere a Judas, versículo 9. E Apocalipse, versículo 12, verso 7. Ele fala desses dois arcanjos, Miguel e Gabriel. O que é arcanjo? Arcanjo é um anjo chefe, ou seja, um anjo líder, certo? Então, quando lhe perguntarem o que é arcanjo, arcanjo é um anjo chefe, certo? Mas a Bíblia só fala em dois.
Então, sendo eles os anjos, segundo parece, os anjos estão divididos em diferentes categorias, viu? Miguel é chamado de arcanjo, né? Que é o principal. Há também os serafins. Estes serafins são mencionados lá em Isaías, no capítulo 6, no versículo 2. Esses serafins são os únicos que têm asa. Anjo não tem asa. Anjo, ele é a formatura de uma pessoa normal. É como se fosse um varão, né? Porque não tem sexo, não tem anjo mulher e nem tem anjo homem. Tudo é só anjo, não tem sexo, os anjos. Então, anjo não tem asa. A única classe de anjo referida na Bíblia que tem asa são os serafins, que com duas asas voavam, com duas pisavam o trono do Senhor e etc. Os querubins também são outra classe de anjos. Satanás era um querubim. Esses querubins são anjos com autoridade e domínio. Não precisa Deus autorizar, eles já são autorizados e têm poder, certo? Só não tem poder para salvar. Olha que coisa importante. Anjo não salva, irmãos. Anjo não salva, viu? E anjo só faz as coisas quando Deus autoriza, certo? Então as nossas orações devem ser dirigidas direto ao Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, como Ele nos ensinou. Tudo que pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vos concederá. Então, se Deus achar necessário enviar um anjo para combater pelo seu povo, Ele manda, como foi no caso dos israelitas. Deus enviou um anjo a Gideão. Deus enviou o anjo para falar com Abraão. Só que eram anjos do Senhor. Ele não é nem para ser adorado. Se por acaso um dia chegar um anjo na sua casa, não se ajoelhe. Não preste adoração a anjo. Anjo não é para ser adorado. Existem muitas igrejas aí, o anjo do Senhor, e bota tanta coisa, tirando o foco de Jesus. Só quem é para ser adorado é Jesus, irmãos. Só quem salva é Jesus. Anjo não salva. Anjo, eles foram criados por Deus e ministram louvores a Deus e executam a obra de Deus. São santos, porque já foram criados santos, mas eles não têm poder próprio. Só quem tem poder foi os querubins. Os outros recebem poder de Deus. Bom, vamos lá. Então, as miríades de espíritos ministradores angelicais é outra classe de anjos, a qual você pode conferir em Hebreus capítulo 1, verso 13 e 14, no Apocalipse capítulo 5, verso 11. Como seres espirituais, os anjos bons louvam e adoram a Deus. Hebreus 1 e 6. Então, eles cumprem a vontade de Deus. Números 22, verso 22. Salmo 103, verso 20. E eles veem a face de Deus. Oh, glória a Deus. Olha só, que lindo, né? Nós ainda não vimos a face de Deus, mas nós vamos ver quando nós estivermos na glória. Então, eles estão sempre em submissão a Cristo, 1 Pedro, verso 3, 22, e são superiores aos seres humanos, porque eles já estão lá na glória, são santos, que estão lá, os que caíram com Satanás, não. Lucas, capítulo 20, verso 34. E eles não devem ser adorados. Olha aqui, você pode conferir essa questão da adoração lá em Colossenses, capítulo 2, verso 18, no Apocalipse 19, do 9 ao 10. Lá fala que não é para ser adorado os anjos. E podem aparecer em forma humana. Eles aparecem como um ser humano, geralmente como moços. E não tem asa. Anjo não tem asa. Só quem tem asa são
os serafins. Grave bem isso na sua mente, porque a igreja romana criou aí as imagens de uns anjos pequenos, anjo grande. Não, eles são tudo do mesmo tamanho. Não tem anjo criancinha. Porque muita gente diz assim, morreu um bebê de 3 meses, é um anjinho de Deus. Tá certo, quando ele ressuscitar, ele pode ser um anjinho de Deus, mas nunca, só quando ressuscitar na primeira ressurreição. Todos os seres humanos que morreram nessa terra estão aguardando, se morreu com Cristo, a primeira ressurreição que vai acontecer logo próximo da grande tribulação. Então, a primeira ressurreição, aí vai ressuscitar os anjinhos, esses que a gente... É uma criança que morre quando nasce, uma criança de 1 ano que a gente diz que é anjo. Isso aí foi a Babilônia que botou na cabeça do povo. Não é anjo, são seres humanos. Toda criança é ser humano. Ele vai enterrar, ele vai ressuscitar. A gente chama de anjo de Deus assim, porque nós fomos originados pela Babilônia. O cristianismo apareceu depois, quando Martinho Lutero veio ensinando e as verdades bíblicas, a gente aprendeu muita coisa, né? Que tem muita coisa errada aí. O pessoal dizendo que todo anjo tem asa, aparecem umas criancinhas sendo anjo. Não existe, irmão, isso aí não, viu? Tire da sua mente. Outra coisa, anjo não aparece em parede, anjo não aparece foto de anjo. Tire isso da sua mente em nome de Jesus. Deus não se agrada de nada que você vá adorar, assim, um objeto, ou então um quadro. Não, se você tem um quadro em casa que tem alguns anjos, tudo bem, é bonito, é um desenho, é uma arte, mas não é para ser adorado. Só quem é para ser adorado é Deus e Jesus Cristo. Os anjos são ministradores de Deus. Então vamos lá, vou passar outro áudio para não ficar muito grande.